Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Letícia, eu tenho 21 anos, sou brasileira e vim morar na Índia por 3 meses. E pra começar esse canal, né, eu queria responder uma pergunta que eu venho recebendo bastante, que é o porquê Índia, por que você escolheu esse país, o que você tá fazendo aí, né? Então, eu falei, né, quando essas pessoas me perguntaram que, assim, não existe uma justificativa, assim, rápida e objetiva pra entender o porquê eu vim parar aqui. Tem que entender um pouquinho sobre mim, o que aconteceu comigo, principalmente nesse último ano aí de 2021, pra entender como eu vim parar aqui, neste país tão incrível, tão diferente de tudo que eu já vi na minha vida. Então, bom, como eu falei, né, eu tenho 21 anos sou ainda muito jovem, mas já tive algumas experiências muito legais. Eu sempre fui muito apaixonada pelo mundo, por culturas diferentes, por aventuras. Eu já fiz 2 intercâmbios, em 2018 eu fui pra Espanha, em 2019 eu fui pro Egito. Sou formada em Relações Internacionais, eu escolhi esse curso muito por toda essa questão da paixão pelo mundo, pelos países, pelas diferenças culturais, geográficas, etc. Mas bom, quando eu fui para o Egito, né, no final de 2019, começo de 2021, foi assim um grande divisor de águas na minha vida, tudo que eu vivi ali, todas as experiências que eu tive. Inclusive fiz muitos amigos indianos lá que até hoje estão aqui no meu coração, são pessoas assim que eu amo muito e que inclusive me ajudaram muito para organizar a viagem para cá. E bom, quando eu voltei, né, do meu intercâmbio pro Egito em 2020, inclusive lá eu conheci o meu melhor amigo, que hoje é o sócio da minha empresa. Eu tenho uma empresa de treinamento e desenvolvimento de jovens, a Rede Pavim. Eu posso explicar um pouquinho melhor se vocês quiserem, inclusive em um outro vídeo, um pouquinho mais. Mas bom, eu conheci lá pessoas incríveis que mudaram totalmente minha vida, meus sócios, esses amigos indianos, entre outras várias pessoas incríveis. E logo que eu voltei, começou a pandemia, né? Eu morava em São Paulo, minha faculdade era lá, e eu tinha acabado de entrar na Unilever, né, a multinacional ali, tava trabalhando na área de e-commerce, marketplace, tava vivendo ali coisas muito intensas com eles, e logo começou a pandemia, começou o home office, e eu voltei pra cidade que meus pais moravam, né, que era Ribeirão Preto. Então ali todo mundo no caos da pandemia, o que fazer, né, achava que ia durar só 2 semanas, e até hoje estamos vivendo a pandemia. E, bom, 2020 todo eu vivi ali o home office com a minha família, de uma forma bem intensa, fazendo muitas coisas. Eu tava com a faculdade, tava trabalhando na Unilever intensamente, tava desenvolvendo a minha empresa com o meu sócio que eu conheci lá no Egito. A gente começou a desenvolver desde 2020. E eu também tinha um e-commerce de acessórios de prata com pedras naturais, que eu amo. A Yugen não tenho mais hoje em dia, não estou mais na Unilever também, vocês vão entender. Mas em 2020, tava ali vivendo muitas coisas de uma forma muito intensa, crescendo muito profissionalmente, as coisas indo muito bem. Tinha voltado a morar na casa dos meus pais, então tava me reconectando também com eles. E aí foi em 31 de dezembro de 2020 que eu e minha família, a gente tinha ido pra Recife, que é a minha cidade, né, lá no Nordeste, porque muitas pessoas da minha família moram lá, minha irmã, minha avó, meus tios, primos, e a gente tinha ido lá e toda a minha família pegou Covid, só eu que não peguei, e inclusive meu pai. E em 31 de dezembro de 2020, ele acabou sendo internado por conta do Covid, e acredito que foi uns 4 dias assim, ou até menos, acho que foi tipo 3, que ele já foi entubado. E em questão de 1 mês e pouquinho, meu pai acabou falecendo. Dia 7 de fevereiro ele se foi, e não preciso nem falar, né, o quanto isso foi totalmente trágico na minha vida, mudou minha vida 100%. E a gente nunca esperaria de forma alguma que meu pai iria embora. Isso assim era fora de cogitação. Uma coisa que eu sempre falo é que eu sempre fui uma pessoa muito, muito otimista. Pra mim as coisas sempre davam certo, de alguma forma, mas dava certo. Nunca tinha acontecido o pior cenário na minha vida, e de fato aconteceu. Assim, meu pai era uma pessoa extremamente saudável, ele tinha 67 anos, ainda não tinha muita coisa pra viver. Ele era meu suporte, ele era meu alicerce, meu tudo. Então, quando ele se foi, assim, meu mundo caiu, tudo. Assim, a minha vida inteira mudou de todas as formas possíveis que vocês podem imaginar. E foi extremamente... 2021 foi o pior ano da minha vida, com toda certeza. Então, como eu falei, eu tava no Nordeste, né, nessa viagem em família, pra passar o Natal e tudo.
E aí que eu e minha mãe, né, a gente voltou pra Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, né, que a nossa casa era lá. E assim, pra mim, cada dia eu ia tentando ali sobreviver, eu precisava ser forte ali naquele momento. Minha mãe tava extremamente devastada, assim, entrando em depressão e tudo, muito mal, e era só eu e ela. Então eu senti a necessidade eu precisava ser forte pra cuidar dela, e no meio disso tudo eu tava trabalhando na Unilever, eles me cobrando assim, absurdo, assim, trabalho, né, e multinacional é sempre muito intenso. Tava com o meu negócio, meu e-commerce, que eu amava muito. Tava desenvolvendo a minha empresa com meu sócio, como eu falei, a Rede Pavim. E tava na faculdade também ao mesmo tempo, cuidando de mim, cuidando da minha mãe. Então assim, eram 20 mil coisas pra fazer e eu não tinha força. Eu não via mais sentido em fazer aquelas coisas. E no fundo do poço ali, quando pra mim nada fazia sentido, eu já não entendia mais nada, eu me sentia totalmente perdida. Eu falei pro meu sócio, Igor, Igor, eu quero que você saiba que eu tô no fundo do poço, nada faz sentido pra mim, nada tá brilhando no meu olho. A única coisa que faz sentido pra mim é o que a gente tá construindo juntos. Por favor, não vamos parar, por favor, a gente precisa continuar, eu preciso disso, né? E em questão de meses ali, eu acabei encerrando meu ciclo na Unilever, fechando meu e-commerce, que não era algo que eu via mais a longo prazo. A Unilever era a mesma coisa, e resolvi me dedicar 100% à minha empresa. Era onde eu me encontrei, é onde eu me encontrei, né? É onde eu me vejo ali a longo prazo. A gente tem inúmeros projetos e que fazem muito sentido pra mim. Meu propósito pessoal realmente alinhado ao propósito da empresa. Inclusive, a nossa empresa, ela começou já na internacional, né, já explorando ali, a gente se conectando com jovens empreendedores de mais de 17 países, e a gente fala países não convencionais numa visão brasileira, inclusive Índia foi um deles, né, vocês vão ver ainda um vídeo aqui no canal com um jovem empreendedor, um colega meu, assim, que eu admiro muito. Mas bom, como eu falei, eu tava nesse cenário extremamente caótico e fui seguindo mês a mês ali em Ribeirão Preto, tentando resolver as coisas com a minha mãe pra gente conseguir se mudar, né? Porque pra minha mãe, o lugar dela sempre foi Recife, lá no Nordeste, sempre foi lá o lugar que ela se identificava, a família tava toda lá, ela ama praia, ela ama aquela cidade. E pra mim, né, como eu já morava em São Paulo desde 2018 por causa da faculdade, por causa da Unilever, enfim, minha vida já era lá desde 2018, mas por causa da pandemia, tava lá com a minha família. Então, foi lá pra novembro, né, que a gente tava prestes a se mudar, minha mãe pro outro lado do país e eu me mudando novamente pra São Paulo oficialmente, que eu me vi ali totalmente exausta, totalmente perdida, porque pra mim, cada dia eu ia tentando fazer dar certo, tava sempre construindo, mas assim, aos trancos e barrancos, na minha opinião, realmente tentando, mas meio que sempre sem energia e tudo. E foi nesse cenário me sentindo super perdida. Inclusive, essa questão de me mudar de Ribeirão Preto foi uma coisa que pesou muito pra mim, porque o apartamento que eu morava lá era o meu apartamento da vida inteira, apartamento de 21 anos meu. Então assim, lá era meu lar, lá era meu refúgio. Por mais que eu me mudei pra São Paulo em 2018, eu sempre voltava pra Ribeirão. Então Ribeirão era sempre meu refúgio, aquela casa, aquele apartamento com os meus pais, o meu quartinho de 21 anos de existência. Então, quando minha mãe se foi para o outro lado, meu pai realmente não estava mais aqui comigo. O meu cachorro, o Billy Brown Jr., meu amor, de 15 anos, acabou falecendo no meio disso tudo, acabou falecendo em novembro. E isso, assim, acabou comigo, mais uma tragédia, mais uma perda de um ser tão importante na minha vida. E eu me mudando pra São Paulo, pra uma casa que eu não me sentia bem lá, não era meu lar, não era um lugar que eu me sentia totalmente confortável. Eu me vi totalmente perdida. E um plus também, o meu namorado tinha ganhado uma bolsa pra morar na Alemanha, ele tá lá agora estudando. Então eu me senti muito sem lar, sem lugar, me senti assim, perdida no mundo. E aí eu lembro que eu tava vendo, isso foi em novembro, eu lembro que eu tava vendo o filme do Steve Jobs, o Billy, meu cachorro, tinha acabado de falecer. E aí que eu vi aquele filme e alguns segundos ele tava na Índia. E aí me veio, tipo assim, poxa, por que você não vai pra Índia? Você não tem nada a perder. Eu acabei de me formar, a minha empresa só precisa de um computador e internet, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Isso é uma coisa que eu priorizo muito. Minha mãe tava indo pro outro lado do país. Eu não tinha um lar mesmo, um lugar que eu podia chamar de casa, um lugar que eu me sentia confortável em São Paulo. Meu namorado indo pra longe.
E aí foi naquele mesmo dia que eu falei, poxa, eu quero ir pra Índia. Chamei todos os meus amigos indianos, perguntando o que eles achavam, perguntando a opinião deles. E aí pronto. E aí eu comecei a organizar toda a viagem. Mas eu falo que essa viagem, né, agora, tipo, porque especificamente... eu sempre fui muito fascinada pela Índia, por toda a cultura, todas as diferenças. Como eu falei, eu já fiz intercâmbios, ainda mais o Egito pra mim foi um lugar que me abriu muito a mente de, poxa, eu quero explorar lugares que as pessoas não estão explorando, vivências muito diferentes da minha realidade, né? E a Índia é um lugar muito espiritual, é um lugar assim muito maravilhoso. E eu pensei, poxa, eu quero ir pra um lugar muito diferente, porque eu já tava me sentindo perdida, já tava me sentindo fora de mim. Eu queria me encontrar, né? Eu queria me entender. Então eu me propus a muitas jornadas, até coloquei na bio do meu Instagram, que era uma jornada, né, pra desafiar meu corpo, minha mente, meu espírito. Acima de tudo, uma jornada de autoconhecimento, de autocura, pra eu me encontrar aqui, eu entender, né? Uma coisa que eu ficava sempre muito curiosa e tento entender até hoje, né? Eu tô no começo da minha jornada, tô só há 5 dias aqui na Índia. Que é, poxa, como eu consegui lidar com tudo isso, né? Como eu consegui sobreviver ao ano de 2021, dia após dia, construindo minhas coisas, tendo coragem, recomeçando 20 mil vezes a minha vida. Tive que mudar 3 vezes de casa ano passado, saí de uma multinacional, fechei meu e-commerce, estava dando muito certo, recomecei minha empresa várias vezes com meu sócio. Então, assim, de onde vem essa energia, né? E eu queria entender. Então, aqui na Índia, eu tenho vários amigos de suporte, mas eu tô explorando tudo aqui sozinha, indo pra vários hostels. Eu vou pra 14 cidades aqui, no fim das contas. Não quero dar spoiler ainda de tudo que eu vou fazer, mas eu vou fazer coisas muito incríveis que vão me desafiar, como eu falei, corpo, mente, espírito, literalmente. Então, aqui é uma jornada pra eu entender de onde vem essa minha força, como eu consegui lidar com tudo isso, quem é a Letícia após tantas tragédias, após perder o suporte da minha vida, quem é a Letícia agora que se formou, não tá presa a nenhuma empresa, sou eu e minha empresa livre, né, o meu próprio negócio e do mundo, assim. Então essa é um pouquinho sobre mim. Eu sei que eu me estendi aqui, mas eu queria muito falar com o meu coração, falar de uma forma mais livre, como que eu vim parar aqui, né? E então eu tô nesse caminho de me entender, de me encontrar e me perder inúmeras vezes aqui nesse país que é simplesmente maravilhoso. Eu tô aqui há 5 dias e já vivi coisas que já fizeram a viagem valer totalmente. E aqui eu também vou crescer muito a minha empresa, eu tô em à procura de várias oportunidades. Então essa viagem envolve negócios, envolve espiritualidade, envolve autoconhecimento, envolve sair totalmente da minha zona de conforto, né? E me entender ali, me buscar aqui fora, mas também aqui dentro de mim. E vocês vão entender ao longo da jornada. Espero que vocês tenham gostado, quero saber o que vocês acharam. Por favor, perguntem se vocês querem saber mais sobre minha empresa, sobre questões de espiritualidade, sobre as questões do que eu vou fazer aqui, qualquer coisa que vocês quiserem saber, estou 100% aberta. Eu sou uma pessoa muito aberta, por isso eu quis abrir esse canal pra realmente espalhar essa minha jornada, que não vai ser fácil, pra mais e mais pessoas, trazer essa minha coragem, essa minha força, ao mesmo tempo toda a minha vulnerabilidade aqui pra vocês, né? Me expondo as minhas histórias mais profundas também. Então quero saber, por favor, né? Sou nova nisso, tá, gente? Então curtam esse vídeo, por favor, pra chegar ainda mais pessoas. Se inscrevam aqui no canal pra vocês receberem os vídeos que eu vou postando, os vlogs das cidades. Façam seus comentários, compartilhem, enfim, façam tudo, vai me ajudar muito. Realmente tô insegura de começar esse canal, é uma coisa muito nova, mas eu espero que vocês gostem, eu espero que faça sentido, espero que inspire vocês, que vocês se sintam acolhidos aqui nesse canal, que seja uma troca, não seja só eu falando. E é isso, é só aqui eu, da mais pura maneira, expondo um pouquinho sobre mim. Grande beijo!